Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje vamos falar sobre o fenômeno que é Rebecca Kuang, a escritora de Babel, que é um livro que saiu recentemente pela Intrínseca. A Rebecca é esta mulher aqui. Ela é, para começo de conversa, assim, um gênio. A mulher é mestra em filosofia na área de estudos chineses por Cambridge, na área de estudos chineses contemporâneos por Oxford, tá estudando literatura e línguas do leste da Ásia em Yale, já ganhou 2 prêmios por Babel, o Nebula e o Locus, foi indicada a diversos prêmios pela Guerra da Papoula, aquela coleção lá de 3 livros, e também por Yellowface, que é um livro que em breve vai sair aqui no Brasil. Ela, assim, é um fenômeno. Ela tá, cara, assim, tudo que você ouve falar sobre Rebecca é positivo, é repleto de elogios profundos, sublimes. Não é que só é um livro bom, não. Tudo que todo mundo tem pra falar sobre essa autora é muito mais do que isso. A Guerra da Papoula saiu um tempinho atrás pela editora Intrínseca, são 3 livros, e ele retrata a guerra assim do ópio entre a China e a Inglaterra. Tem uma questão assim envolvendo deuses, ele mistura um pouquinho essa fantasia. Eu não li ainda, então é um pouquinho difícil pra mim falar pra vocês, só que eu ouvi muita gente falando muito bem. São 3 livros deste tamanhão e todo mundo diz que assim, são livros densos, pesados, exige o seu investimento na leitura, porque são livros fortes. E ela traz um contexto histórico surreal nos livros dela. E aí eu não queria pegar pra ler A Guerra da Papoula ainda, porque são 3 livros grandes, eu sabia que eu ia ficar envolta naquela história. Então quando saiu Babel, eu resolvi ler Babel. Ele é dividido aqui em 5 partes, em 5 livros dentro do mesmo livro. E a Rebecca, assim, ela, cara, no início do livro tem uma nota da autora explicando que se passa em mais ou menos 820 e claro que vão ter diferenças sobre o que ela tá falando com a época de verdade, e pra você levar em consideração que é uma ficção, né? Então tudo que ela tá contando ali talvez não esteja no tempo certo, sei lá, a ponte X talvez não foi construída ainda ali naquela época, mas ela precisava que os personagens se deslocassem com velocidade de um lugar pro outro, então ela precisava que a ponte tivesse feita ali, entendem? Então tem essa questão de ela ter alterado um pouquinho os fatos que aconteceram, o tempo dos fatos e a maneira como eles aconteceram. E ela explica isso, e só nessa parte eu já tava, é isso aí, sim, isso mesmo, nossa, como ela escreve bem. E aí o livro começou de fato. E vamos lá. Babel, ele tem essa pegada de Dark Academia, né, que tem saído agora, que tem sido esse foco, né, surgiu esse nicho, e ele tem essa vibe. Ele é um livro, a gente coloca ele no setor de fantasia, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem uma questão com fantasia que eu já vou explicar pra vocês. Ele é um livro com um forte conteúdo histórico por causa da própria autora e de todo o conhecimento que ela detém. Então, assim, dá pra ver que ela aplica muita coisa na história, então você mergulha num novo universo. Eu vou falar do livro, mas eu vou falar sem muitos spoilers, porque é uma leitura muito gostosa de descobrir os fatos. Então eu vou tentar não dar os fatos pra vocês antes do tempo. A gente vai acompanhar o Robin. No começo do livro, ele tá deitado do lado da mãe que morreu, ele mora em Cantão, na China. Ele tem uma família muito pobre, é ele e a mãe naquele momento. A mãe morreu, então é ele e ele tá doente. E ele vai morrer, é isso que ele espera. Até que chega o professor Lovell, esse homem inglês, do nada na casa dele, ajuda ele e resolve levar ele pra Inglaterra junto com ele. E o professor Lovell oferece uma possibilidade, uma vida pro Robin. Ele oferece conforto, comida, tudo que ele precisa para viver bem, e em troca o Robin vai estudar horrores todos os dias para aprender outras línguas e entrar no Instituto de Tradução de Babel, na Universidade de Oxford. O Robin não tem outra possibilidade, a única outra possibilidade é continuar em Cantão e morrer, né? E viver miseravelmente. Então ele não tem muito o que fazer, ele é uma criança. Chegando na Inglaterra, a gente vai acompanhar todo esse processo de evolução, todo esse crescimento, essa coisa meio estranha entre ele e o professor Lovell. Afinal, quem é esse homem, né? O que ele queria? O que ele quer do Robin de verdade? Quais são os motivos dele? E aí acontece que o Robin se mata de estudar de fato e em algum momento ele consegue entrar no Instituto de Babel, que é esse Instituto de Tradução. Só que é tudo muito maior do que isso. Nesse Instituto de Tradução são fabricadas as barras de prata, e é aí que entra o quesito fantasia no livro. As barras de prata são barras mesmo, de prata. De um lado está escrita uma palavra, do outro lado da barra de prata está escrita a tradução dessa palavra.
E a ideia é que o metal da prata vai pegar tudo que se perde na tradução, porque as palavras não tem tradução exata, né? Então você perde o significado. E a barra pega todo isso que você perde do significado e emana. Então você tem barras de prata que fazem os barcos andarem mais rápido, você tem barras de prata que fazem um jardim ficar mais silencioso, você tem barras de prata que fazem, sei lá, curar um ferimento. Tudo isso você tem nas barras de prata porque elas conseguem emanar essa magia, assim, esse poder. Só que tudo isso é colocado de uma maneira muito científica, né, no livro. E aí, beleza. Todo o comércio da Inglaterra gira em torno das barras de prata. O comércio universal gira em torno das barras de prata. E em conjunto com isso está rolando toda a colonização, a exploração dos outros territórios, a expansão europeia está acontecendo em conjunto com essa evolução das barras de prata. O livro se passa em 1820, vale a pena falar isso. E assim, quando o Robin ele entra nesse Instituto de Babel, ele, como um garoto chinês na Inglaterra, ele finalmente pertence a algum lugar. Porque até aquele momento, ele era e sempre foi só um estrangeiro. E ele sempre foi enxergado apenas como isso, como um garoto chinês. Nunca como um garoto branco, nunca como um inglês, nunca como nada disso. Ele é sempre segregado. Quando ele entra no instituto, ele faz amizade com outros 3 jovens que acabaram de entrar no instituto, que são a Victory, que é uma menina haitiana que viveu mais ou menos a mesma história que o Robin, ela foi levada do país dela. O Remy, que é um menino indiano, também passou por esse processo. E a Letty, que é uma menina inglesa. Ela é a única que não viveu essa história. E assim, por quê, né, que eles são pegados do país de origem deles? Porque quando você fala as palavras da barra de prata para ativar elas, você precisa existir naquela língua que está escrito na barra. Então, se está escrito, sei lá, uma palavra em português e do outro lado uma palavra em inglês, você precisa existir no português e existir no inglês quando você fala aquelas palavras para ativar a barra de prata. Então você precisa ter vivido, sei lá, na China e na Inglaterra. E você precisa ter existido naqueles idiomas para conseguir usar a barra de prata. A ideia é essa. Então eles são muito valorizados no instituto pelo idioma deles. E por isso que eles, enquanto crianças, são levados do país deles para Inglaterra ou para França ou para onde quer que seja para aprender e tudo mais. Por questões financeiras, porque eles têm um grande valor monetário para o país. Só que é apenas pelo idioma deles. Eles não têm valor humano nenhum. Para a Inglaterra, naquele contexto que o livro traz, eles são completamente segregados. Eles são completamente desvalorizados enquanto seres humanos. Tanto as 2 meninas por serem mulheres, quanto o Remy por ser indiano, quanto a Victor por ser preta, o Robin por ser chinês. Nenhum deles 3 é branco de fato. Então eles são, assim, essa raça inferior no contexto da história. E é muito difícil, né? E aí eles finalmente se sentem valorizados dentro do instituto, porque a universidade quer eles, precisa deles, trata bem eles. Mas não é bem assim que a banda toca, né, gente? A gente sabe que é tudo muito bem velado ali. E eles vão compreendendo isso em algum momento do livro, e é aí que o negócio vai desenrolar bem. E a história, assim, o livro tem um contexto histórico absurdo. A gente tá nos prés da Guerra do Ópio, que é inclusive o que a Kuang aborda no livro A Guerra da Papoula. Então a gente vai ver todas as conspirações de guerra, a Revolução Industrial, que tem o nome de Revolução da Prata, né? Porque as pessoas começam a perder o emprego, porque a prata tá tomando tudo, tá tornando a mão de obra mais barata, e as pessoas não têm mais alimento, não têm o que fazer, elas perderam tudo, porque no lugar delas, para tecer os fios, tem uma barra de prata. Então elas vão colapsando, o comércio vai colapsando. O país vai colapsando para as pessoas pobres. As pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres. A realidade do nosso mundo, só que 3 vezes mais reforçada pela evolução da barra de prata. A ideia do livro é essa. E você tem um apanhado histórico, como eu falei, surreal, assim. Você tem um entendimento do que foi a Revolução Industrial também, do que foi a expansão europeia, do que foi a disseminação do idioma europeu. Então, como o inglês foi para os lugares, o espanhol, o português, e como a língua que de fato estava nos lugares antes de chegarem os portugueses, os portugueses, os ingleses, os espanhóis, morreu, né? Porque eles chegaram e colocaram a língua deles acima da língua daquelas pessoas. E é incrível, assim, a maneira como a história aborda tudo isso. É um livro surreal. E eu preciso falar muito sobre a construção dos personagens dessa autora, porque a gente vai acompanhar o Robin, e pelo que eu já conheço
sobre a Guerra da Papoula, eu sei que a personagem principal da Guerra da Papoula, ela é muito louca, e ela vai, faz, e precisa, e tem coragem. O Robin é um personagem completamente diferente. E é muito raro a gente ver autores que conseguem criar personagens distintos de verdade, características completamente únicas em cada personagem da história. E ela consegue fazer isso. O Robin, ele é um personagem completamente diferente da personagem do outro livro. Ele é esse menino, assim, ele se vê encantado pela construção de Oxford, por tudo, ele se vê fazendo parte e ele não quer enxergar como esse sistema é opressor para com ele. Ele quer achar que ele conseguiu vencer o sistema e que as outras pessoas não conseguiram, entende? E ele quer isso. E aí no decorrer do livro a gente vai acompanhando o amadurecimento dele e é lindo. E a gente vê as atitudes dos outros personagens também e a construção dos outros personagens na história, desse grupo de amigos dele. E assim, é muito, muito legal mesmo. É muito bacana acompanhar isso. Você tem uma história completamente redonda, completamente bem feita, completamente muito construída, completamente bem construída. No rodapé do livro tem várias notas da tradutora, notas da autora mesmo, que ela traz outros pontos do livro para tornar a história mais completa. Então isso é muito legal. Foi muito interessante perceber também que quando a autora traz Cantão 1800, eu não conseguia visualizar, porque tudo que eu tinha de bagagem era de 1800 da Inglaterra, ou até mesmo no Brasil. E nada asiático, tudo muito europeu, tudo muito, sabe, assim, branco, a real é essa. Então eu não conseguia visualizar, eu fui pesquisar, eu fui achar, eu fui assistir outras coisas que me dessem uma bagagem pra eu conseguir entender o que ela tava me falando, porque eu não conseguia. E isso foi muito interessante de perceber, na prática, essa expansão europeia, né, como tudo isso foi dominando o nosso mundo. É isso que ela traz no livro bastante, como os outros polos do mundo foram ficando esquecidos, por serem tidos como menos, por serem tidos como inferiores. Então foi muito fenomenal ver essa construção da autora e ver na prática isso, sabe? Foi bem interessante, foi um choque na real. E, gente, é isso. Foi um livro que eu amei. Se vocês leram, pelo amor de Deus, me contem aqui embaixo. Eu preciso debater sobre esse livro, discutir os personagens, porque foi uma leitura incrível, eu não esperava de verdade. Vou ler A Guerra da Papoula e trazer pra vocês muito em breve. Vou ler Yellowface assim que trouxerem pro Brasil. E é isso. Vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrar esse livro. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.